Olá, gente. Eu sou a Zoe, de novo. E hoje eu vou dar sequência à leitura que eu comecei ontem, né? Que é sobre a obra de arte na sua reprodutibilidade técnica, que é um texto do Walter Benjamin, que eu comecei a trabalhar ontem e eu parei num determinado ponto para sequência nesse vídeo, né? Porque, como eu falei, o texto é razoavelmente grande, então é melhor que a gente divida, também não ficar muito grande esse vídeo. O de ontem já ficou 1h20. Vamos ver com quanto tempo esse vídeo aqui vai durar, ou se a gente ainda vai precisar fazer mais uma parte, tá? A ideia é mais ou menos essa. Agora iremos fazer o processo de compartilhar o texto, a gente fazer leitura juntos, tá? Bom, estamos aqui. A gente terminou aqui quando a gente falou sobre aura, né? E aí a gente vai dar sequência com esse tema aqui, ritual e política, tá? Então é o seguinte, a unicidade da obra de arte é idêntica à sua inserção no contexto da tradição, ou seja, a gente falou anteriormente sobre a questão da obra de arte como um elemento único, um momento singular, junto com essa questão da tradição que tem os artistas, no momento, né? E a gente tinha obras de artes feitas assim como objetos únicos, né? Aí vamos desenvolver isso aqui. Sem dúvida, essa tradição é algo de muito vivo e extraordinariamente variável. Uma antiga estátua de Vênus, por exemplo, estava inscrita numa certa tradição entre os gregos. Faziam dela um objeto de culto em outra tradição na Idade Média, quando os doutores da igreja viam nela um ídolo malfazejo, ou seja, você vê que dependendo da tradição, da cultura, as obras vão ganhando novos sentidos, né? Enquanto na Grécia a Vênus era tida como um valor de culto, aqui na Idade Média cristã, a Vênus passou a ser meio um tanto mal vista, né? Ah, é comum às duas tradições, contudo, era a unicidade da obra, ou, em outras palavras, sua aura. Ou seja, ela era única, ela era especial e ela tinha uma mística em torno dela, né? Tinha um, um um pensamento especial em torno dela, né? A forma mais primitiva de inserção da obra de arte no contexto da tradição se exprimia no culto. As mais antigas obras de arte, como sabemos, surgiram a serviço
de um ritual inicialmente mágico e depois religioso. O que é de importância decisiva é que esse modo de ser aurático da obra de arte nunca se destaca completamente de sua função ritual, tá? Ou seja, de qualquer maneira, o pessoal atribui um valor místico, um valor mágico e espiritual à obra, tá? Em outras palavras, o valor único da obra de arte autêntica tem sempre um fundamento teológico. Autêntica, ele colocou aqui entre aspas, tá? Assim, a gente não quer dizer que é porque tinha esse valor, né? O negócio era autêntico, né? Então, tipo, é, da obra de arte autêntica, tá? Entre aspas. Então, ele continua aqui, é, tem sempre um fundamento teológico. Por mais remoto que seja, ele pode ser reconhecido como um ritual secularizado, mesmo nas formas mais profundas do culto do belo. Essas formas profanas do culto do belo, surgidas na Renascença e vigentes durante 3 séculos, deixaram manifesto esse fundamento quando sofreram seu primeiro abalo grave. Com efeito, quando o advento da primeira técnica de reprodução verdadeiramente revolucionária, a fotografia contemporânea no início do socialismo, levou a arte a pressentir a proximidade de uma crise, que só se fez aprofundar-se nos 100 anos seguintes. Ela reagiu ao perigo iminente com a doutrina da arte pela arte, que é, no fundo, uma teologia da arte. Dela resultou uma teologia negativa da arte, sob a forma de uma arte pura. Não rejeita apenas toda a função social, mas também qualquer determinação objetiva. Na literatura, foi Malamé o primeiro a alcançar esse estágio. Então, a questão aqui é a seguinte: nós tínhamos uma função da arte que era uma função teológica, de culto, ou uma função específica que era compreendida dentro de um contexto da sua singularidade, do seu momento único na qual ela é produzida. Então, o que acontece? Na Renascença começou a haver essa saída da obra de arte como num contexto mais religioso para trazer para um contexto do belo. E isso ficou durante uns 300 anos, e quando você começa a pensar na arte como uma função em si mesma, ou seja, ela não teria que ter exatamente uma função que não fosse simplesmente fazer arte, né?
Por que que eu vou fazer arte? O rei, para a rainha, o duque, ou seja, um quadro sob encomenda, a igreja, ou seja, fazer imagens sacras, aquelas coisas todas. Por que não fazer uma arte que seja só arte, apenas arte? Aí muita gente confunde esse conceito de arte pela arte com o conceito de uma arte neutra que não tem objetivos ideológicos inseridos nessa história. Mas tem, né? Ah, e no caso seria a busca de uma arte pura, ou seja, a gente a arte como uma função até divertida, né, também, porque a gente não vai ouvir uma música simplesmente porque a gente está querendo ouvir música, né? Enfim, a arte parou de ter necessariamente um objetivo, tá? Então, é indispensável levar em conta essas relações em um estudo que se propõe estudar a arte na era de sua reprodutibilidade técnica, né? E mais acima, você vê que ele começa a situar o surgimento da fotografia, assim, mais ou menos quando o pensamento socialista também começou, né? Então, nós temos aí toda uma bagagem histórica, social, sociológica, que está inserido em todos esses momentos e em todos esses processos do desenvolvimento da cultura, da arte e de tudo que nos cerca, né? Nessa técnica. Então, é indispensável levar em conta essas relações em um estudo que se propõe estudar a arte na era da produtibilidade técnica, ou seja, levar todas essas questões dessas mudanças, a gente vai tentar analisar essa obra nesse momento específico, onde a gente encontra essa arte sendo reproduzida, ou seja, sendo um elemento reprodutível. Ela não é mais um momento único, ela pode ser copiada, tá? Porque elas preparam o caminho para a descoberta decisiva. Com a reprodutibilidade técnica, a obra de arte se emancipa pela primeira vez na história de sua existência parasitária, destacando-se do ritual. Olha só que texto interessante. Porque até então, quando a gente fala em arte pura, a gente não está querendo dizer que a arte tem um grau de pureza, de santidade, de imacula, livre de máculas. Não é isso. Quando a gente fala de arte pura, a gente está falando de uma arte que ela não precisa de mais nada para existir. Ou seja, ela não precisa da igreja para existir, ela não precisa de uma burguesia para existir, ela passa a ter vida própria. É nesse sentido que a gente chama de
pureza na arte, quando ela passa a ser uma coisa independente, um conhecimento independente de outros conhecimentos. Embora a gente hoje em dia ainda tenha essas questões que cercam, né, a construção artística, mas muita gente entende a arte meio que como uma coisa que não precisa ter uma função específica, tá? Então, a obra de arte reproduzida é cada vez mais a reprodução de uma obra de arte criada para ser reproduzida. Pode parecer redundante, mas quanto mais uma coisa é feita para uma coisa, mais essa coisa aparece, né? É nesse sentido que nós estamos falando. Então, a chapa fotográfica, por exemplo, permite uma grande variedade de cópias. A questão da autenticidade das cópias não tem nenhum sentido. Então, você pode pegar esse vídeo aqui, dividir, sair copiando vários e, sei lá, colocar tipo num DVD, e distribuir. Ou seja, se é autêntico, se não é, isso deixa de fazer sentido, tá? Mas no momento em que o critério da autenticidade deixa de aplicar-se à produção artística, toda a função social da arte se transforma. Ou seja, na realidade, a gente não está falando de sumiço dessa função social, mas de uma transformação do a que ela vai servir daqui por diante, ok? Em vez de fundar-se no ritual, ela passa a fundar-se em outras praxes. Por exemplo, a política. Aí nós chegamos onde a gente gosta, a provar que arte e política não são coisas separadas. Assim como a arte não dá para separar da vida, tá? Ou seja, e essa transformação, obviamente, eu acho que muitos já perceberam, se deu justamente por causa dessas transformações sociais que a gente foi acompanhando a partir da Renascença, onde, por exemplo, nós temos a saída da religiosidade como foco, como ponto fulcral da vida humana, e passamos a ter mais uma visão antropocêntrica, uma visão mais humanista, e com isso a política passou a ser mais importante do que a religião. A verdade é essa, gente. Quem ainda não caiu na real de que a política é mais importante que a religião, ainda não acordou para a vida, ok? Então vamos começar a ter a visão de que a partir daqui a gente vai falar um pouco mais sobre política. Então, nas obras cinematográficas, a reprodutibilidade técnica do produto não é, como no caso da literatura ou da pintura, uma condição externa para a sua difusão maciça. A reprodutibilidade
técnica do filme tem seu fundamento imediato na técnica de sua produção. Esta não apenas permite, da forma mais imediata, a difusão em massa da obra cinematográfica, como a torna obrigatória. A difusão se torna obrigatória porque a produção de um filme é tão cara que um consumidor que poderia, por exemplo, pagar um quadro, não pode pagar por um filme. Então, o filme, na realidade, ele precisa de uma captação de recursos de uma grande quantidade de pessoas para que ele possa ter um investimento mínimo para que o filme aconteça. Então, o filme, por si só, ele depende, ele depende intrinsecamente de ser uma arte que você copia e sai distribuindo cópias para comerciantes específicos chamados donos de cinema para que esses filmes sejam passados nesses estabelecimentos. E as pessoas vão assistir, pagam ingresso, enfim, tem toda uma série de questões econômicas aí que, se você não tiver, o filme não existe. Então, enquanto que, por exemplo, eu pegar uma música, compor a música, e eu resolver tocar uma vez na minha vida, num teatro, ou uma vez na minha vida, alguém específico, né? Tipo, sei lá, um namorado. Fiz a música para o namorado. Ah, não existe nada que me obrigue a escrever essa partitura, sair distribuindo cópias dessa partitura para que outras pessoas toquem. Assim como eu também não tenho a menor obrigação de transformar essa música numa coisa comercial e sair distribuindo por aí, né? Mas o cinema, sim. O cinema, eu não tenho essa escolha. Ou eu faço cinema para alguém assistir, pagar para assistir esse filme, ou ele não existe. Pelo menos até esse momento da história, a gente ainda não tinha internet, não tinha pirataria, não tinha nada disso. Então, para você ver o filme, você tinha que se dirigir até um cinema para assisti-lo, beleza? E além disso, o filme é uma criação da coletividade, ou seja, não só um único artista consegue fazer filme. Por exemplo, a minha música eu posso dizer que é só minha, por isso que eu posso escolher não tocá-la nunca para ninguém, como também posso transformar, querer dar um jeito de fazê-la virar um sucesso. Tanto faz. Agora, no cinema já temos outro problema. Que além do filme ser caro pra cacete, tá? Muito caro, você não consegue fazer um filme sozinho. Você precisa de uma equipe. O cinema é exatamente uma arte que se produz
coletivamente. Então, você tem todo um coletivo de pessoas que vão fazer o filme. O diretor, o roteirista, o cinegrafista, os atores, equipe de produção, maquiagem, figurino, ou seja, tem toda uma cadeia produtiva para você realizar um filme. Então, por isso que encarece o produto também, porque afinal de contas, você tem que, além do filme se pagar todos esses custos, você tem que pagar o salário das pessoas, você tem que pagar a produção, o trabalho que essas pessoas fizeram, certo? Então não tem como você se fazer cinema sozinho. Então você precisa de uma equipe. É, o cinema é uma arte coletiva. Então é muita gente em jogo pra depois você dizer, não, esse filme vai ficar numa gaveta e ninguém vai assistir. Seria legal, né? Seria muito interessante isso, né? Então, vamos adiante. Em 1927, calculou-se que um filme de longa-metragem, para ser rentável, precisaria atingir um público de 9 milhões de pessoas. Um filme em 1927, se pagar, ainda ter algum tipo de lucro com ele. Ele precisava ser assistido por 9 milhões de pessoas. E a gente, bom, quem quiser pesquisar quantos habitantes havia no planeta Terra em 1927, fiquem à vontade. Só para ter uma ideia da porcentagem de uma população que precisava assistir o filme, pagar uma sala de cinema e pagar o filme, pagar os custos de realização e produção do filme, tá? Ah, é certo que o cinema falado representou inicialmente um retrocesso. Seu público restringiu-se ao delimitado pelas fronteiras linguísticas. E esse fenômeno foi concomitante com a ênfase dada pelo fascismo aos interesses nacionais. Bom, essa parte aqui é realmente um tanto complicada, né? Porque isso aqui eu já não tenho como afirmar se realmente esse retrocesso aconteceu historicamente falando, ou foi só uma sensação, uma percepção que o nosso Valtinho Benjamin é, observou, né? Ou seja, se foi uma percepção dele, né? É, agora vamos ver se ele explica melhor esse trecho, porque esse trecho começa a ficar um pouco mais complexo e problemático. Já vou avisando. Ou seja, agora, de uma certa forma, se a gente for parar para pensar que realmente o cinema falado coincidiu com o surgimento de certos pensamentos políticos,
bizarros, tá? O que isso quer dizer, ainda não sabemos. O que vamos tentar ver se descobriremos no decorrer desse texto, tá? Não sejamos precipitados. A simultaneidade dos dois fenômenos se baseia na crise econômica. Ah, aí a gente já está tendo uma questão aí importante. Crise econômica. Como sabemos, como os marxistas de plantão por aqui pelo YouTube vivem falando, o fascismo ele surge normalmente em momentos de crises econômicas do quê? Do capitalismo. Então, nós temos questões de crises no capitalismo já acontecendo desde 1929, quando começou aquele problema da depressão econômica dos Estados Unidos. E isso a gente já viu que a gente pula para os anos 30, depois para os anos 40, e o que que acontece nesse momento, tá? Aí a gente já tem uma bela ideia da situação que a gente está vendo aqui. As mesmas turbulências que, de modo geral, levaram à tentativa de estabilizar as relações de propriedade vigentes pela violência aberta, isto é, segundo formas fascistas, levaram o capital investido na indústria cinematográfica ameaçado a preparar o caminho para o cinema falado. Eu acho que, assim, já que a gente pode colocar esses atores todos para falar, vamos colocá-los para falar, né? Talvez para atrair mais gente, porque, assim, uma coisa interessante sobre o cinema mudo é que, apesar de ele parecer mais simples na sua execução, né? Ele requer, assim, por exemplo, todo cinema, durante um período, tinha que ter um pianista ou uma orquestra no cinema para fazer a trilha sonora ao vivo para o filme. Porque às vezes o filme chegava até sem o áudio gravado, sem esse mix do áudio com a película, né? Então, tinha os pianistas de cinema mudo, né? Então, você tinha que pagar esse pianista também, tá? O cinema tinha que pagar o salário desse pianista ou da orquestra, vai depender do poder aquisitivo do cinema e do dono, tá? Então, acho que essa coisa de você ter um filme que fala, que seria a grande novidade, talvez fosse um jeito de atenuar esses problemas econômicos que a gente está vendo, está passando, atrai mais gente para o cinema, porque agora os atores vão ter voz, vai ter gente falando no cinema. É, a gente está começando a chegar a uma conclusão aqui, né? E isso não somente porque com ele as massas voltaram a frequentar as salas de cinema, como porque criou vínculos de solidariedade entre os novos capitais da indústria elétrica e os aplicados na produção cinematográfica. Assim,
Se, numa perspectiva externa, o cinema falado estimulou interesses nacionais, visto de dentro, ele internacionalizou a produção cinematográfica numa escala ainda maior. Olha que curioso, né? Agora você vê que se você analisar realmente a arte do cinema depende basicamente da eletricidade, né? Então você já tem uma questão econômica que é o fornecimento dessa eletricidade, né? Dos equipamentos até o fornecimento para as salas, né? Do cinema. Então, nesse sentido, eu acho que realmente o cinema falado gerou uma certa rentabilidade aí, um respiro econômico para a produção cinematográfica, já que as pessoas se interessaram mais pelo cinema falado, tá? Agora vamos ver o que que é valor de culto e valor de exposição. Seria possível reconstituir a história da arte a partir do confronto de dois polos no interior da própria arte, própria obra de arte. E ver o conteúdo dessa história na variação do peso conferido, seja a um polo, seja a outro. Como nós vemos, esses polos são esses valores aí que nós estamos vendo, veremos. Os dois polos são o valor de culto da obra e o seu valor de exposição. A produção artística começa com imagens a serviço da magia. O que importa nessas imagens é que elas existem e não que sejam vistas. O alce copiado pelo homem paleolítico nas paredes de uma caverna é um instrumento de magia, só ocasionalmente exposto aos olhos dos outros homens. No máximo, ele deve ser visto pelos espíritos. Então, existe uma hipótese de que as primeiras pinturas rupestres lá do Paleolítico eram bem feitas justamente porque os homens daquele período queriam aprisionar a alma daqueles animais nas cavernas, ou seja, uma imortalizada, né? No espírito daquele animal, alguma coisa assim. Até hoje você ouve relatos de pessoas que tinham medo de ser fotografadas, com medo de que as câmeras roubassem sua alma. Então, isso significa que os antigos pensavam mais ou menos assim. Talvez isso fosse um reflexo da nossa primeira, eh, primeiro contato com arte, né? Possibilidades. É, então, aqui, o valor de culto, como tal, quase obriga a manter secretas as obras de arte. Certas estátuas divinas somente são acessíveis ao sumo sacerdote na cela. Cela, nesse caso, é o quartinho que os conventos e seminários
possuem, onde os sacerdotes dormem, usam para se isolar, meditar, né? Certas Madonas permanecem cobertas quase o ano inteiro. Certas esculturas em catedrais da Idade Média são invisíveis do solo para o observador. Ou seja, elas ficam em lugares específicos de forma que elas não estão acessíveis à visitação. Basicamente isso, não é invisível no sentido, eu não estou vendo, mas ela está aqui. Não, é no sentido de que está escondida. A Idade Média, assim, à medida que as obras de arte se emancipam do seu uso ritual, aumentam as ocasiões para que elas sejam expostas. A exponibilidade de um busto, ou seja, o potencial de exposição dele, né, que pode ser deslocado de um lugar para o outro, é maior que a de uma estátua divina, que tem sua sede fixa no interior de um templo. A exponibilidade de exposição, né, de um quadro é maior que a de um mosaico ou de um afresco que o precederam. Então, você começa a ter obras de arte em tamanhos menores, de forma que você pode, uma hora essa obra está aqui, amanhã ela pode ser vista em outro lugar e ela pode viajar, né? Como os quadros viajam de vez em quando. Por exemplo, mostra de uma obra de um pintor aí qualquer que está sendo feita em alguma galeria aqui no Brasil, ou seja, tem toda uma questão de segurança dos transportes, mas é possível que a gente traga, por exemplo, quadros importantes de museus europeus para cá, para que todo mundo veja. A gente já começou a ter essas possibilidades, tá? Que mais? E se a exponibilidade de uma missa, por sua própria natureza, não era talvez menor que a de uma sinfonia, esta surgiu no momento em que a sua exponibilidade prometia ser maior que a da missa. Porque cada missa tem o seu sacerdote ali específico, né? Então, uma missa nunca vai ser exatamente igual à outra, no sentido de que, dependendo de quem está realizando o negócio, tem uns diferenciais, né? Mas uma sinfonia não. Uma sinfonia você pode escrever uma partitura e você pode colocá-la para ser tocada por várias orquestras e fica parecido. Nunca muito idêntico, porque vai depender também da interpretação do regente, né? Mas temos possibilidades maiores aqui de você reproduzir uma sinfonia à exaustão do que reproduzir uma missa, né? Tentem se colocar nesses períodos que a gente está falando, tá? Não tentem pensar com a cabeça de hoje até esse momento, porque não vai dar certo.
Então, a exponibilidade de uma obra de arte cresceu em tal escala, com vários métodos de sua reprodutibilidade técnica, a mudança de ênfase de um polo para o outro corresponde a uma mudança qualitativa comparável à que ocorreu na pré-história. Com efeito, assim como na pré-história, a preponderância absoluta do valor de culto conferido à obra levou a ter concebida, em primeiro lugar, como um instrumento mágico e só mais tarde como uma obra de arte. Do mesmo modo, a preponderância absoluta conferida hoje a seu valor de exposição atribui-lhe funções inteiramente novas, entre as quais a artística, a única que temos consciência, talvez se revele mais tarde como secundária. Ou seja, a função da arte, como já houve essa mudança, não sabemos o que vai acontecer depois. Então, ela pode muito bem mudar de função daqui a alguns anos. Vai depender do que vai acontecer. E como nós temos o chat GPT hoje em dia, as inteligências artificiais, a gente não pode deixar de pensar no que vai acontecer com a arte, em algum momento desse processo, ok? Por isso que esse texto é importante para a gente discutir essas questões e ver como é que, de repente, a gente pode entender esse processo, né? Uma coisa é certa, o cinema nos fornece a base mais útil para examinar essa questão. É certo também que o alcance histórico dessa refuncionalização da arte, especialmente visível no cinema, permite um confronto com a pré-história da arte, não só do ponto de vista metodológico, como material. Essa arte registrava certas imagens a serviço da magia em funções práticas, seja como execução de atividades mágicas, seja a título de ensinamento dessas práticas mágicas, seja como objeto de contemplação, a qual se atribuíam efeitos mágicos. Vide as mandalas. Os temas dessa arte eram o homem e seu meio, copiados segundo as exigências de uma sociedade cuja técnica se fundia inteiramente com o ritual. Essa sociedade é a antítese da nossa, cuja técnica é a mais emancipada que jamais existiu. Mas essa técnica emancipada se confronta com a sociedade moderna sob a forma de uma segunda natureza, não menos elementar que da sociedade primitiva, como provam as guerras e as crises econômicas. Diante dessa segunda natureza, o que o homem inventou a mais. Ai, peraí. Calma, que hoje é difícil, porque minha concentração está prejudicada. Diante dessa segunda natureza que o homem inventou, mas há muito não controla, somos obrigados a aprender como outrora diante da primeira.
Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que o homem inventou essa coisa de arte, mas hoje em dia ele não controla mais o que a arte faz no mundo, né? Enfim, é, aprender como outrora diante da primeira, né? Tá. Então a gente vai ter que. O que está acontecendo agora, a gente está num eterno aprendizado, tanto quanto qualquer homem das cavernas hoje, tá? A gente ainda precisa aprender a lidar com o que acontece e as novidades do nosso tempo, tá? Mais uma vez, a arte põe-se a serviço desse aprendizado. Isso se aplica, em primeira instância, ao cinema, e o filme serve para exercitar o homem nas novas percepções e reações exigidas por um aparelho técnico cujo papel cresce cada vez mais em sua vida cotidiana. Fazer do gigantesco aparelho técnico do nosso tempo o objeto das inervações humanas. É essa a tarefa histórica cuja realização dá ao cinema o seu verdadeiro sentido. Então, na realidade, o cinema ele é muito importante como arte, no sentido de que ele sintetiza todas as artes ali, e é através dele que a gente descobre todo um horizonte que explica a modernidade, né? Ou seja, o cinema ele só foi possível por conta dessa modernidade, dessa capacidade de se reproduzir arte. Então, essa reprodutibilidade é importante que a gente entenda, e a melhor arte para a gente entender esse fenômeno é o cinema, é o que está sendo dito aqui, tá? Aí, fotografia. Agora veremos o lance da fotografia. Com a fotografia, o valor de culto começa a recuar em todas as frentes diante do valor de exposição. Mas o valor de culto não se entrega sem oferecer resistência. Sua última trincheira é o rosto humano. Não é por acaso que o retrato era o principal tema das primeiras fotografias. O refúgio derradeiro do valor de culto foi o culto da saudade, consagrada aos amores ausentes ou defuntos. A aura acena pela última vez na expressão fugaz de um rosto, nas antigas fotos. É o que lhes dá sua beleza melancólica e incomparável. Ou seja, fotografia, logo que ela surgiu, vocês devem ver assim a solenidade que era tirar uma fotografia, era fazer uma foto, um retrato. A gente quer saber como era a nossa vovó, né? Tinha toda uma produção para a vovó, né? Posar para foto, enfim, tinha. E geralmente você tinha que pagar um profissional chamado lambi-lambi para fazer essa foto, porque não era todo mundo que tinha uma câmera fotográfica na época, tá? Então, o último respiro é a fotografia, né? Hoje em dia, a fotografia é a coisa mais vulgarizada que existe, né? É o que lhes dá
em comparar, realmente. É impressionante como naquela época dá a impressão que todo mundo era muito bonito, né? Também, assim, muito elegante, né? Enfim. Mas é porque realmente era um evento importante, então as pessoas se preparavam, se arrumavam, porque era um evento importante. Não era toda hora que dava para fazer foto, não, tá? É, porém, quando o homem se retira da fotografia, o valor de exposição supera pela primeira vez o valor de culto. O mérito inexcedível de Jet é ter radicalizado esse processo ao fotografar as ruas de Paris, desertas de homens por volta de 1900. Com justiça, escreveu-se dele e fotografou as ruas como quem fotografa o local de um crime. Também esse local era deserto. É fotografado por causa dos indícios que ele contém. Etget ou Etget, as fotos se transformam em autos no processo da história. Nisso está a sua significação política latente. Essas fotos orientam a recepção no sentido predeterminado. A contemplação livre não lhes é adequada. Elas inquietam o observador e pressente que deve seguir um caminho definido para se aproximar dela. Ou seja, na realidade, a gente pensa que uma foto simplesmente é uma foto, mas também a gente, hoje em dia, a gente trabalha com o conceito de que o olhar do fotógrafo também interfere na forma como você olha a foto. Ele elenca elementos ali que são mais importantes, a escolha dos planos, tá? Ao mesmo tempo, as revistas ilustradas começam a mostrar-lhe indicadores de caminho, verdadeiros ou falsos, pouco importa. Nas revistas, as legendas explicativas se tornam pela primeira vez obrigatórias. Antigamente você colocava foto da vovó, mas aí quando você começa a publicar revistas, ninguém é obrigado a saber que a foto é da sua avó. Tem que colocar uma legenda. Foto da vovó fazendo tricô, né? Não sei. É evidente que esses textos têm um caráter completamente distinto dos títulos de um quadro. As instruções que o observador recebe dos jornais ilustrados através das legendas se tornarão, em seguida, ainda mais precisas e imperiosas no cinema, em que a compreensão de cada imagem é condicionada pela sequência de todas as imagens anteriores. Então, aqui a gente, deixa eu ver em que página nós estamos. Gente, está acontecendo um negócio aqui na luz daqui de casa. Então, se de repente.
E aí, vocês viram que deu uma piscada? Então, se acontecer alguma coisa, vocês já viram, né? Umas coisas assim esquisitas acontecendo aqui. Se eu parar esse vídeo na metade, já sabem o que aconteceu. A luz foi embora, deu problema na internet, explodiu alguma coisa aqui. Enfim, fica avisado. É, o valor de eternidade. Vamos ficar só. Deixa eu ver até quando, quando é que esse texto termina. Pô, a gente agora que está chegando nas páginas cento. Enfim, é uma pausa aqui para a gente respirar, né? A gente tenta ficar por aqui, né? Ou seja, tenta ler mais dois subcapítulos, né? A gente adiantar um pouco mais essa questão aí, né? Eu disse, vai ter que, eu não sei quantas partes vai ter esse tema aqui, tá? Valor de eternidade. Os gregos só conheciam dois processos técnicos para a reprodução de obra de arte: o molde e a cunhagem. As moedas e terracotas eram as únicas obras de arte por eles fabricadas em massa. Curioso. Todas as demais eram únicas e tecnicamente irreprodutíveis. Por isso, precisavam ser únicas e construídas para a eternidade. Então, os gregos foram obrigados, pelo estágio de sua técnica, a produzir valores eternos. Por isso que as estátuas daquela época tinham que ser de pedra dura e durável. A ideia era fazer durar, tá bom? E cópia só moeda, tá vendo? Por isso, precisavam, ah, devem a essa circunstância o seu lugar privilegiado na história da arte e sua capacidade de marcar com seu próprio ponto de vista toda a evolução artística posterior.
Não há dúvida de que esse ponto de vista se encontra no polo oposto do nosso. Hoje em dia a gente não pensa muito assim em criar objetos ou arte assim para ficar para o resto da vida. Às vezes a pessoa já pensa assim, o que está na moda e aí faz. No momento que sair de moda, não faz mais, né? Hoje em dia a gente se orienta um pouco pela moda. É, aqui. Não há dúvida de que esse ponto de vista se encontra no polo oposto nosso, tá bom? Nunca as obras de arte foram reprodutíveis tecnicamente, em tal escala e amplitude como em nossos dias. O filme é uma forma cujo caráter artístico é, em grande parte, determinado por sua reprodutibilidade. Seria ocioso confrontar essa forma em todas as suas particularidades como arte grega. Mas num ponto preciso, esse confronto é possível. Com o cinema, a obra de arte adquiriu um atributo decisivo. Os gregos ou não aceitariam ou considerariam o menos essencial de todos, a perfectibilidade. O filme acabado não é produzido de um só jato, e sim um montado a partir de inúmeras imagens isoladas e de sequências de imagens, entre as quais o montador exerce seu direito de escolha. Imagens, aliás, que poderiam, desde o início da filmagem, ter sido corrigidas sem qualquer restrição. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: ok, você está produzindo essa estátua maravilhosa aí, mas se você, tipo, tropeçar, ela pode rachar, né? Você pode arrancar pedaço de um lugar que não devia, né? O filme é uma coisa que também tem essa questão de ineditismo, porque é uma coisa que você pode refazer, 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 e depois você vai montando, você vai. Ele acaba tendo essa perfeição por conta de inúmeras tentativas e de inúmeros erros, repetições, até você chegar a um resultado que você deseja. Pode não ser feito para o público, mas pelo menos do ponto de vista do artista, das pessoas responsáveis pela idealização, ele está de acordo com o que eles quiseram fazer, tá? A opinião pública, com uma duração de 3.000 metros, Chaplin filmou 125.000 metros. Aí a gente já começa a ter uma outra dimensão do cinema, outro processo que a gente precisa entender sobre por que que o cinema é caro também, né? Olha só. Para você, opinião pública, que seria filme do Chaplin, tá? Aqui ele está falando de 3.000 metros.
Então, 3.000 metros é o tamanho do rolo final que vai chegar no cinema para você assistir. Não sei quanto dura, em termos de horas, eu não sei quanto dura isso aí. Mas acho que um físico pode nos ajudar fazendo um cálculo, tá? Agora, para que 3.000 metros de película chegue a um cinema para você assistir, Chaplin filmou 125.000 metros. Olha isso. É cortar, copiar, colar, selecionar, cortar, emendar. É interessante que eu tive uma amiga e porque graças a esse bando de cena que é cortada, que vai para o lixo, literalmente para o lixo, ela resolveu catar esses lixos dessas películas e produzir peças de roupa, bolsas, reaproveitamento de material que de repente ia ficar poluindo a natureza, entendeu? Então, o filme é, pois, a mais perfectível das obras de arte. Ou seja, não quer dizer que o filme seja perfeito, mas tecnicamente, a técnica cinematográfica é uma das obras, é uma das artes e técnicas que permite a gente conseguir imaginar que alguma coisa venha a ser feita. Pela natureza e estrutura dada pela obra, tá? O fato de que essa perfectibilidade se relaciona com a renúncia radical aos valores eternos pode ser demonstrado por uma contraprova. Para os gregos, cuja arte visava a produção de valores eternos, a mais alta das artes era a menos perfectível de todas, a escultura. Por mais que a gente hoje em dia a gente olhe para uma estátua grega de uma deusa, qualquer coisa assim, a gente acha perfeito, ela por si só tem todas as chances do mundo de dar super errado, tá? A gente tem muito mais chance de errar numa estátua do que no cinema, cujas criações se fazem literalmente a partir de um só bloco. Daí o declínio inevitável da escultura na era da obra de arte montável. Então, o cinema não é uma obra de arte retilínea, ele é montado, tá? Aqui, nós estamos na página 176. Controvérsia travada no século XIX entre a pintura e a fotografia quanto ao valor artístico de suas respectivas produções parece-nos hoje irrelevante e confusa. Mas longe de reduzir o alcance dessa controvérsia,
O fato serve, ao contrário, para sublinhar sua significação. Na realidade, essa polêmica foi a expressão de uma transformação histórica e, como tal, não se tornou consciente para nenhum dos antagonistas. Ao se emancipar dos seus fundamentos no culto, na área da reprodutibilidade técnica, a arte perdeu qualquer aparência de autonomia. Porém, a época não se deu conta da refuncionalização da arte decorrente dessa circunstância. Claro, ninguém que está vivendo nesses momentos de transformação, de mudanças, mutações desses processos, se dá conta do que está acontecendo. Por isso que, de repente, precisa de um filósofo, de um sociólogo, para entender o que está acontecendo nessas dinâmicas políticas, sociais, econômicas, e o que, que a obra de arte tem a ver com isso, ok? Então, isso não foi percebido, né? Ele começa dizendo aqui, ela não foi percebida durante muito tempo, nem sequer no século XX, quando o cinema se desenvolveu. Muito se escreveu no passado de modo tão sutil como estéril sobre a questão de saber se a fotografia era ou não era uma arte, sem que se colocasse sequer a questão prévia de saber se a invenção da fotografia não havia alterado a própria natureza da arte. Bom, e na realidade, à medida que algumas técnicas vão surgindo, é claro que a gente olha para o conceito de arte de uma forma diferenciada. É o que está acontecendo agora com essa inteligência artificial. A gente não sabe se o que que a gente vai pensar a respeito se é arte, se não é, o que que é, o que deixa de ser. Isso a gente vai precisar que alguém como Walter Benjamin apareça e nos dê uma explicação, nos dê uma chave para entender o que que vai acontecer. Isso a gente faz parte, ou seja, olha aí o que que aconteceu com o surgimento da fotografia, né? Porque antigamente você queria imortalizar uma criatura, né, histórica, você chamava um pintor, né, retratista, e o cara ia te desenhar, né? O cara ia pegar o cara, a criatura e copiar, fazer um trabalho artístico de pintura retratando essa figura. Mas hoje em dia a gente, aí com a fotografia, essa pessoa perdeu um pouco a função, né? Embora hoje em dia as pessoas façam por fetiche, sei lá, né? Sempre aparece. Então, então, a própria invenção da fotografia já vai mudar o pensamento do que a gente pensa a respeito de arte. A inteligência artificial, eu acho que vai fazer pelo menos uma coisa parecida. Não sei se a mesma coisa, mas muito próxima, tá? Então, hoje, os teóricos do cinema
retomam a questão na mesma perspectiva superficial. Mas as dificuldades com que a fotografia confrontou a estética tradicional eram brincadeiras infantis em comparação com as suscitadas pelo cinema. Olha a treta. Daí a violência cega caracteriza os primórdios da teoria cinematográfica. Assim, Abel Gance compara o filme com os hieróglifos. Nous voilà, par un prodigieux retourné en rivière revenu sur le plan d'expression d'Égyptien. Estou tentando falar francês aqui. Le langage de image n'est pas encore au point parce que nos yeux ne sont de tout. Ou seja, deixa eu ver se tem alguma tradução aqui. Não tem. Então vai ter que ser nesse francês sofrível. O que ele está querendo dizer aqui é um prodigioso retorno é, que a gente não dá para. Aqui tá. Ou escreve. Putz, tem um monte de parte aqui em francês. É, deixa eu ver o que que eu consigo fazer aqui, uma coisa. Aqui é o canetinha. Esse trecho aqui tá todo em francês. E pelo que eu tô vendo aqui, a gente pode tentar. Deixa eu ver se eu consigo fechar isso aqui. Ixi, eu tô zoando aqui toda parada. Vamos fazer uma tentativa aqui de. Ih, caralho. Eu tinha que ter feito outra coisa aqui.
Mas vamos adiante. Então, a questão aqui que a gente está discutindo sobre essa frase em francês aqui, que é a questão de ir ao drone. Ah, voltou. Tá bom. Aí o que que acontece aqui? Nós temos uma questão aqui que fala sobre essa questão da imagem, né? Então, é isso que. Puta que pariu. É, o que está acontecendo? Ah, eu já descobri onde é que fecha essa bagaça. Nossa. Bom, de qualquer maneira, vamos tentar ver se eu consigo colocar no. Ah, isso aqui não marca. É, vai ser difícil. Então, aí, vamos ver a outra parte. Então, aqui ele fala que é revelador como o esforço de conferir ao cinema a dignidade da arte obriga esses teóricos a uma inexcedível brutalidade, a introduzir na obra elementos vinculados ao culto. E, no entanto, na época em que foram publicadas essas especulações, já existiam obras como A Opinião Pública ou Em Busca do Ouro, e não impediu ao Bel Guns de falar que de uma escrita sagrada e Severin Mars de falar do cinema com quem fala das figuras Fra Angélico. É típico que ainda hoje autores especialmente reacionários busquem na mesma direção o significado do filme e o vejam, se não na esfera do sagrado, pelo menos na do sobrenatural. Comentando a transposição cinematográfica por Reinhardt, O Sonho de uma Noite de Verão, Werfel observa e que é a tendência estéril de copiar o mundo exterior com suas ruas, interiores, estações, restaurantes, automóveis e praças, que tem impedido o cinema de incorporar-se ao domínio da arte. O cinema ainda não compreendeu seu verdadeiro sentido, suas verdadeiras possibilidades. Seu sentido está na sua faculdade característica de exprimir por meios naturais e com uma incomparável força de persuasão a dimensão do fantástico, do miraculoso e do sobrenatural. Então, na realidade, aqui nós temos uma discussão sobre cinema que deveria ser bem comum na época que Walter Benjamin escreveu esse texto, né? Coisa que hoje em dia a gente já definiu que cinema é arte e pronto, tá? Bom, mas eu ainda estou querendo ver o que que acontece naquele trecho. Eu consigo copiar e colar, né? Mas eu não sei se é porque eu estou aqui com esse dispositivo de gravação aberto, tá difícil.
marcar qualquer coisa aqui. Eu devia ter estudado esse texto um pouquinho antes e visto que eu precisaria fazer um adendo de tradução do francês aqui. Enfim, eu acho que eu vou ficar por aqui, porque o negócio já está ficando grande, né? E a gente não tem um longo caminho com esse projeto, tá bom? O que mais? Parar de compartilhar. Agora eu tô aqui inteirinha. Então, desculpa aí o que aconteceu no meio do vídeo, essa parte do francês, mas eu juro que eu acho que no próximo vídeo eu vou copiar e colar esse trecho no Google Tradutor para tentar ver se eu comento a respeito desse trecho antes de começar o vídeo seguinte, tá? Esse vídeo vai conter realmente mais parte do que duas. A gente vai até o final. Vamos com calma, ok? E como já virou tradição, comentem o que vocês acham. Vocês estão com toda a autorização do mundo de comentar o que que vocês acharam desse vídeo, o que que vocês podem acrescentar ao que eu falei em relação a essa leitura. Debatam comigo, por favor, pelo amor de Deus, pelo amor de Zeus, enfim, qualquer um, tá? Não me deixem sozinha, please, tá? Então é o seguinte, comentem o que vocês acharam, quais são as impressões que vocês tiveram, se o que eu falei faz sentido, o texto falou faz sentido, enfim, o que vocês estão achando do texto e principalmente, gente, paz entre nós e guerra aos senhores. Saudações anarquistas a todos. Tchauzinho.